Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Brus e hoje vamos a mais uma aula aí de física, continuando a falar sobre força de atrito. Hoje vamos ver a força de atrito dinâmico ou cinético. Bora lá. Bem, o atrito dinâmico ou cinético, vale os dois nomes aí, ele surge quando? Quando um corpo está em movimento, certo? E ele está lá em contato com alguma superfície. Então vai surgir essa força de atrito opondo-se a esse movimento do corpo. Por exemplo, aqui se eu tiver um bloco se movimentando para a direita, certo? Então ele está se movimentando aqui para a direita, vai surgir uma força de atrito contrária a esse movimento. Lembrando, a gente está representando aqui nas aulas força de atrito como FAT. FAT. O que mais que eu tenho de força aqui, pessoal? Por exemplo, eu tenho nesse movimento horizontal, eu tenho sempre o peso, né? O peso atraindo aqui o corpo para baixo. A Terra atrai todos os corpos. E aqui a superfície empurrando o bloco para cima, que é normal. Como o movimento se dá na horizontal, eu posso falar que o peso é igual a normal. E como que eu calculo essa força de atrito? No caso seria o FAT. Então, o FAT seria a força de atrito. Dada em newtons, né? No caso aqui, pessoal, o atrito dinâmico ou cinético. E vai ser igual ao coeficiente, esse μd, essa letra aqui é uma letra grega chamada mi, certo? Esse mi d ou mi c, dependendo do exercício ou do livro, certo? É o coeficiente de atrito dinâmico, certo? Não tem unidade de medida. E o n seria normal, em newtons. Esse valor do coeficiente de atrito, pessoal, vai variar entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0 ele tiver, mais lisa a superfície, certo? Menor esse coeficiente de atrito. Quanto mais áspera, mais rugosa for a superfície, mais próximo de 1 vai estar. Aí eu preparei aqui alguns exercícios para a gente fazer. Nesse primeiro exercício, o que fala? Ó, em um certo experimento, um livro de 0,6 kg é lançado sobre uma mesa horizontal. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da força de atrito sobre o livro, sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o livro e a mesa é igual a 0,4. Por exemplo, digamos que esse livro, como não está pedindo sentido aqui sentido e direção da força de atrito, eu vou só fazer uma suposição. Imagina que eu tenho aqui o livro em cima da mesa. Esse livro se moveria, por exemplo, para a direita. Então você surgiria o quê? Um atrito aqui para a esquerda, por exemplo. Se fosse o contrário, o atrito sairia para a direita, certo? Aí eu tenho força-peso para baixo, né? A Terra atrai todos os corpos. E aqui para cima, normal, que é a mesa empurrando para cima aí o livro. Como que eu calculo essa força de atrito? Ela vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. O coeficiente de atrito dinâmico a gente já tem, é 0,4. Falta quem? Falta a normal. Mas como o movimento aqui se dá na horizontal, eu posso falar aqui que o peso é igual a normal, certo? Já que eles estão aqui na vertical. Então, força para cima é igual a força para baixo. Então, o peso é igual a normal, certo? E como que eu calculo o peso? É massa vezes a gravidade. Então, a massa é 0,6. Lembrando, sempre tem que estar em quilogramas a massa. E a gravidade é 10. Fazendo essa multiplicação, vai me dar 6 newtons. Consequentemente, a normal também é 6 newtons.
certo? Já que é normal é igual ao peso. Então, eu vou jogar lá, normal 6. Então, a força de atrito vai ser 0,4 vezes 6, que vai me dar 2,4 newtons. Então, essa força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Normal, nesse movimento horizontal aqui é igual ao peso. Calculei o peso igual ao normal, joguei na fórmula. Então, 0,4 vezes 6, 2,4 newtons é a força de atrito dinâmico nesse caso, sobre o livro. Segunda questão. O que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco de massa 5 kg, certo? Que movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F. Ou seja, agora tem alguém empurrando esse bloco. De intensidade 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,2. Sendo G igual a 10 metros por segundo, determine, primeiro, a força de atrito sobre o bloco. Então, o que está acontecendo? Digamos que eu tenho aqui uma mesa. Aqui está o bloco. Certo? Então, imagine que tem alguém empurrando ele para um sentido. Por exemplo, para a direita ou para a esquerda, tanto faz, só para a gente supor. Então, imagine que tenha alguém empurrando ele com uma força de 30 newtons. Aí vai surgir um atrito aqui contrário a esse movimento. Certo? Lembrando, tem também o peso, né? A terra trai o corpo para baixo, a mesa empurra o corpo para cima. Para calcular na letra A a força de atrito, o que eu tenho? Eu tenho que força de atrito, no caso dinâmico, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A normal vai ser igual ao peso de novo, porque o movimento está se dando na horizontal. Então, a normal é igual ao peso. O peso é só fazer massa vezes gravidade. Então, 5 vezes 10. O peso é 50 newtons. Automaticamente, normal, 50 newtons. Então, vamos substituir na fórmula. Força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,2, certo? Foi fornecido, vezes a normal que a gente acabou de calcular, que é 50 newtons. Fazendo esse cálculo, eu vou ter que a minha força de atrito é 10 newtons. Então, esse FAT aqui é 10 newtons. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma força F empurrando o bloco para um sentido de 30 newtons. Eu supus aqui para a direita, mas poderia ter feito para a esquerda e invertido a força de atrito. Não tem problema, porque a gente só precisa entender o que está acontecendo. Aí eu tenho a força de atrito se opondo a esse movimento de 10 newtons. Tenho peso para baixo, normal para cima. Como o movimento se dá na horizontal, o peso é igual a normal. Como que eu vou achar a força resultante aqui nesse caso, pessoal? A força resultante... A força resultante, a gente sabe pela segunda lei de Newton que é massa vezes aceleração. Certo? E é dessa maneira que a gente vai resolver essa questão B. Força resultante é a massa vezes aceleração. Mas como que eu acho a força resultante quando eu tenho 4 forças aí no caso? No caso, o peso é normal, se cancelaram. Então, eu vou olhar na horizontal. Eu tenho 30 newtons para um lado e no sentido oposto eu tenho 10 newtons. Ou seja, a força resultante quando eu tenho forças em sentidos opostos é só fazer a subtração. Então, a força resultante aqui no caso seria 30 menos 10. Que é a massa, né? A massa a gente tem o valor, que é 5, vezes a aceleração. 30 menos 10 é 20, igual a 5 vezes A. Esse 5 aqui eu vou passar dividindo, né? Então, a aceleração vai ser 20 dividido por 5. A aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Um grande abraço a todos.